Olá, olá, graça e paz. Já venho aqui com a leitura de mais uma palavra. Leitura essa que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12. Deus chama Abrão e lhe faz promessa. A promessa de Deus para Abrão. Glorificado seja Deus. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Glorificado seja Deus. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as armas que lhes acrescentaram em Harã, e as almas que acrescentaram. E vieram à terra de Canaã, e passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Sinquer, até ao carvalho de More. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhes aparecerá. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel. E armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e aí ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Segunda parte, a partir do versículo 10. Abrão desce ao Egito, e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti. Te guardarão em vida. Dize: peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram
na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas, e jumentos, e servos e serva, e jumentas, e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grande praga, e a sua casa por casa de Sarai, de Abraão, mulher de Abraão. Então chamou o Faraó a Abraão e disse: que é isto que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste, é minha irmã, de maneira que a houverá tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele, e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Glorificado seja Deus. Meus amados, no começo dessa mensagem, do versículo 1 ao 9, a palavra de Deus vem falando da ordem que o Senhor dá, da promessa a Abraão, a promessa que o Senhor fez a Abraão. O Senhor prometeu a Abraão para que ele saísse da terra dele e da parentela dele. E Abraão saiu. Ele pediu que Abraão saísse da sua terra e da sua parentela. E lá ele ia multiplicar, e lá o Senhor faria dele uma grande nação. E o Senhor fez com que ele chegasse até o destino certo. Mas como lá as coisas não eram fáceis, não estavam fáceis, ele foi mais adiante. E mediante a palavra aqui, o que ela vem nos dizer, a partir do versículo 10, é que ele já toma outro rumo e desce ao Egito. E Abraão, ao descer para o Egito, fala para a sua mulher que ela diga que é apenas irmã. E isso ela faz, e de repentemente nós vemos a palavra falar que ela foi levada para a casa de Faraó, e de repentemente veio praga à casa de Faraó. E de repentemente Faraó já manda ele sair das terras dele. Meus queridos, é uma mensagem muito linda, muito fascinante, muito abençoada. Glorificado seja Deus. E na mensagem nós vamos ver aqui aonde a palavra de Deus, ela já começa nos falando a partir do versículo 12. E havia fome naquela terra. Um ponto referente aqui do versículo 10. E a obediência a Deus não significa que nunca enfrentaremos problemas. Às vezes nós estamos em determinadas situações e nós pensamos que Deus nos esqueceu. Não. O Senhor não nos deixa e não nos desampara. Isso ele prometeu a Abraão, lá no versículo 2, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei os que
e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Ele prometeu a Abraão que ele seria uma bênção. Lá no versículo 10, esse ponto referente aqui, vem falar: a obediência a Deus não significa que nunca enfrentaremos problemas e duras provações. Nós vamos passar pela prova, vamos ter prova na nossa vida cristã. Mal Abraão chegou a seu destino, enfrentou coisas desagradáveis. Seus problemas incluíam uma esposa estéril, a separação da sua parentela, é uma fome que estava levando-o à privação e forçando-o a sair do país. Conforme nos ensina o exemplo de Abraão. O crente que está procurando servir a Deus e obedecer a sua palavra não deve estranhar ao se deparar com grandes obstáculos. A diversidade e problemas costuma essa ser a maneira de Deus treinar aqueles que ele tem chamado para obedecer-lhes. Nesse caso, devemos prosseguir com obediência e confiança de que Deus continuará agindo em nosso favor e pelo bem dos seus próprios glorificados, pelo bem dos seus propósitos. Meus amados, mesmo em meio às dificuldades, nós temos que ter a certeza, porque nós escolhemos a servir a Jesus pela certeza da nossa salvação. E a certeza da nossa salvação, nós temos que também ter certeza, ter confiança que o Senhor nos livrará de todo e de qualquer obstáculo que tiver na nossa caminhada cristã. Às vezes nós podemos nos deparar com determinadas situações a qual nós digamos: mas Senhor, por quê? Eu te sirvo. Nunca diga isso, sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer lá em outros capítulos que o Senhor, que quando muitos chegarem ao Senhor, então o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, maldito de meu Pai, eu não vos conheço. Que cada um de nós aprenda a ser confiante. Que cada um de nós aprenda a confiar. Porque se nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, se o Senhor fez a promessa a Abraão, lá no primeiro versículo de Gênesis 12, se o Senhor fez a promessa a Abraão, que mandou que ele saísse da terra, da parentela, que ele mostraria, o Senhor autorizou Abraão sair da terra dele e da parentela dele, que o Senhor mostraria como ele atravessar todas as dificuldades. Mas quem é o homem? Senão fraco, forte, só Deus, só aquele que nos criou. Mas nós temos que ter a certeza que por mais difícil que seja a situação, se o Senhor nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Abraão passou por dificuldade ali, pegou o seu parente Ló, levou com ele, levou a sua esposa até Harã.
Então, meus queridos, a mensagem é essa. A mensagem é que Deus nos manda, nos autoriza a ter confiança. A mensagem é essa, aonde quando nós escolhemos a servir a Deus, nós pode ter certeza que muitas coisas o inimigo, muitos obstáculos o inimigo vai colocar na nossa caminhada cristã para que nós desista e o inimigo venha jogar na nossa cara e dizer, tá vendo? Eu não disse que ele não conseguia. Por isso que nós temos que ser persistente, confiarmos que se Deus autorizou, ele é fiel para cumprir. Não importa o quanto vai ser difícil a caminhada. Não importa. O que importa é que nós tenhamos confiança. Lá no versículo 13, um ponto referente ao versículo 13. A confiança que Abraão tinha em Deus falhou por um pouco. E o resultado foi ele usar de engano, o qual lhe rendeu várias complicações, inclusive seu banimento vestuário do Egito. Olha, meus amados, a partir do momento que ele pegou a maldade, o engano de falar para a mulher que ela dissesse que era irmã dele e não a sua esposa, para obter bens, para obter uma posição. Mas ele já tinha uma posição que o Senhor escolheu ele e disse, sai da tua terra e da tua parentela. E eu farei de ti uma grande nação e engrandecerei o teu nome. Ele era para confiar. Se o meu Deus mandou eu sair da terra e ele faria de mim uma grande nação, ele me abençoaria e me engrandeceria, eu tenho que confiar, por mais difícil que seja a situação. A fome, talvez a peste, né? Talvez as dificuldades, quantas dificuldades tinha, né? Mas aí então nós vemos que a confiança que Abraão tinha em Deus falhou por um pouco. E o resultado foi ele usar de engano, o qual lhe rendeu várias complicações, inclusive o seu banimento, vestuário do Egito. Esta passagem demonstra quão fiel é a palavra de Deus. No tocante aos santos, tal fracasso é um lembrete solene a todos os crentes, no sentido de não olharem as circunstâncias, mas sim as promessas. A fidelidade de Deus, a fraqueza de Abraão também nos desperta pelo fato de Deus, na sua misericórdia, trazer de volta a sua vontade e propósito, sem prejuízo de seus bens. Nós temos que ter confiança, meus amados. Temos que confiar fielmente. E ali Abraão, por um pouco, ele falhou. Mas de repentemente, ele voltou, caiu em si. Quando ele perdeu, passou a perder a sua posição, né? Ali já começou a ficar difícil. Quando ele mentiu, quando ele quis enganar, quis trapacear, ele pagou o preço. Então que cada um de nós tenha cuidado. Tome cuidado para que não venha a fazer algo que amanhã depois possa lhe prejudicar. Peça sabedoria a Deus, pois o Senhor tem para nos dar. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar. Pai querido, Pai amado, Deus da glória, Deus Pai maravilhoso, até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, chega nos presídios, chega nos hospitais, chega na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, no estado, no país, no mundo. Chega abençoando e protegendo a todos. Em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.